Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, paz do Senhor Jesus, minhas irmãs. Aqui quem fala com vocês é a Aline Pereira. E hoje vamos dar continuidade ao nosso segundo livro, Uma Esposa Segundo o Coração de Deus. Faz parte da trilogia Uma Mulher Segundo o Coração de Deus, de Miriam Costa. E este livro ele tem edificado muito a minha vida e eu creio que Deus vai falar muito com você. No primeiro livro, Uma Filha Segundo o Coração de Deus, nós falamos como ser filhas. Se nós não sabemos ser filhas, automaticamente não saberemos ser mães e nem esposas. Primeiro, para a gente aprender a ser filha, primeiro para a gente aprender a ser uma mulher segundo o coração de Deus, a gente tem que aprender que somos filhas de Deus. Não somos nós que mandamos o que Deus vai fazer, e sim obedecemos o que Deus quer que nós façamos. Muitas das vezes estamos em situações no qual questionamos Deus. Deus, por que o Senhor está fazendo dessa forma? Por que não fez da outra? E questionar a Deus não é uma coisa que Ele quer. Deus ele só quer que confiamos nele. Ele só quer que obedeçamos a voz dele e que estejamos dispostos a fazer de tudo para que o nome dele seja glorificado. Hoje vamos dar o início ao primeiro capítulo do livro Uma Esposa Segundo o Coração de Deus. De acordo com o primeiro livro, o capítulo... A quantidade de devocional, a quantidade de capítulo foram 10 devocionais, de acordo com a capa. Porém, acabou sendo 7 dias. Em 7 dias concluímos esse devocional. E estamos aqui, de acordo com a capa do livro, ele consta 7 dias. E vamos fazer um dia de cada vez. Não vamos contar se vai ser 7, se vão ser 8, se vão ser 10. Eu não vou pelo que está na capa, não sei se acontece um erro ortográfico como no primeiro, mas eu vou de acordo com os capítulos, amém? Então, espero que você esteja com seu coração aberto, que você esteja preparada para entrar nessa leitura edificante e que esteja preparada a ser moldada segundo o coração de Deus. Quero orar pela sua vida antes de darmos início a essa leitura. Pai amado, Pai querido, me coloco diante da disposição do Teu Espírito Santo para falar e fazer tudo conforme o Teu querer e a Tua vontade. Senhor, estou disposta a compartilhar a Tua palavra, a compartilhar o Teu Evangelho, conforme assim o Senhor tem colocado no meu coração. Pai, abençoa a vida dessa pessoa que se dispôs a ouvir este devocional, que se dispôs a se colocar à disposição deste tempo, Senhor, para edificar a sua vida. Senhor, dê forças a ela para poder vencer as dificuldades do dia a dia e que ela venha ter mais intimidade contigo dia após dia. Que ela venha, Senhor, ter sensibilidade na voz do Teu Espírito Santo para ouvir a Tua voz, para obedecer-te e para olhar somente para o Senhor. Pois a Tua palavra diz, busca primeiramente o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Que essa pessoa, Pai, venha ter sensibilidade em saber que o mais importante de tudo é buscar primeiramente o Teu reino, buscar primeiramente seguir a Tua palavra e te obedecer, porque o Senhor fará justiça sobre nós e as demais coisas o Senhor acrescentará, as demais coisas aquelas na qual serão necessárias de acordo com a Tua vontade e o Teu querer. Assim eu declaro para a vida desses meus irmãos, dessas minhas irmãs, chuvas de bênçãos. Eu declaro transformação de vida, de caráter, transformação, Senhor, de mentes, amadurecimento, posicionamento, Pai, principalmente para as esposas, aquelas que estão dispostas a liderar o seu lar como mulheres autoritárias, mas sem tirar a autoridade do esposo. Pai, que elas venham compreender o papel delas como esposa. Muitas das vezes, Pai, essa mulher, ela tem sido autoritária, mas tirando a autoridade do marido,
tem assumido compromissos que não é para ela assumir, tem assumido responsabilidades que não é para ela assumir, Pai, e que ela venha compreender que ela, dentro do casamento, é coluna, que ela dentro do casamento é a força e que tudo que o marido dela é o reflexo de como ela age com ele. Pai, em nome de Jesus, eu creio em nome do Teu Espírito Santo, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, eu creio que o Senhor vai transformar mentes e vidas através desse devocional. Senhor, abençoa a vida da autora deste livro, que o Senhor alcance a vida dela, Pai, que o Senhor continue guardando. Eu não a conheço, eu não sei se ela tem rede social. Infelizmente eu ainda não tenho como chegar perto dessa titularidade dela, mas que o Senhor a alcance e que através do nome dela, Senhor, cada vez mais o Senhor venha levar palavras mais e mais edificantes para a nossa vida, assim como o Senhor tem feito. Assim eu declaro, Senhor, para a nossa vida paz, eu declaro longanimidade, declaro temperança e principalmente domínio próprio. Eu te agradeço por tudo, Deus. Te agradeço por mais um ano que se iniciou. Te agradeço por mais um dia de vida que colocamos diante da Tua presença. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e amém, Senhor Jesus. Vamos começar a nossa leitura. Uma esposa segundo o coração de Deus. Miriam Costa. O diabo está disposto a destruir sua família e o primeiro alvo é você, como esposa. Introdução. O diabo está disposto a destruir sua família, o primeiro alvo é você como esposa. O devocional Uma Esposa Segundo o Coração de Deus é uma criação inspiradora que nos conduz por uma jornada de transformação, feita pelo Espírito Santo, focada na sua jornada como esposa. Nesse devocional, seu coração vivenciará uma mudança de mentalidade e ajuste de identidade em Cristo, através de princípios bíblicos e reflexões diárias. Para o final de cada dia, eu preparei uma oração declarando a palavra para que você, em voz alta, diga para os céus e inferno escutarem o seu posicionamento em Cristo como mulher que conduz seu marido e filho no caminho no Senhor. O principal objetivo do diabo é destruir casamentos. Assim, ele destrói o futuro dos filhos. A vida afetiva dos pais insere desentendimento e, o pior, impede os pais de passarem através do exemplo e atitudes a herança da palavra de Deus para as suas gerações. Por isso, nos próximos dias serão abordados diferentes aspectos da vida como esposa e sobre como conduzir sua família debaixo dos ensinamentos da palavra de Deus. Quando me casei, percebi na pele, no corpo e nos ombros o peso da responsabilidade de afundar o barco do meu lar, ou de seguir junto com o marido remando rumo a uma vida plena em Cristo. Ter um lar é diferente de morar em uma casa com paredes de tijolos. Um lar tem sentimentos, equilíbrio, paz, planejamento, diálogo, sonhos, maturidade. Seus filhos e o seu marido precisam viver em um lar. E sim, você é a principal responsável por criar esse ambiente na sua casa. Acredite, você como esposa tem o poder de construir e também o poder de destruir o seu lar com as suas próprias mãos. Mas o fato é que não existe nenhum curso ou treinamento que nos ensine o que fazer em períodos de decisões difíceis no nosso casamento. Por isso, você precisa contar com a ajuda do Espírito Santo como seu amigo e professor nessa jornada. Cada esposa passa por situações diferentes em seu casamento. O que abordaremos aqui são assuntos que podem corriqueiramente se repetir, mas existem situações específicas em que a fonte da sabedoria nas decisões virá da palavra de Deus e no conduzir do Espírito Santo na sua vida de maneira individual e personalizada.
Nos próximos dias, abordaremos temas como comunicação, identidade de esposa, função de cada um dentro do lar segundo o padrão de Deus, vida sexual do casal e daremos uma breve pincelada no tema criação de filhos, já preparando para o próximo devocional, uma mãe segundo o coração de Deus. As mensagens são de identidade da mulher de Deus, fé e transformação interior. O livro utiliza a Bíblia como principal fonte de conhecimento, de cura e de direção para transmitir cada mensagem. Aqui você encontra esperança e encorajamento em uma atmosfera de reflexão, introspecção e agir do Espírito Santo. Se você ainda não se casou e está em dúvida se continua essa leitura ou não, saiba que esse devocional pode ser uma oportunidade que o Espírito Santo colocou no seu caminho de te preparar e te ensinar como ser uma esposa segundo o padrão de Deus. Creia, ensinamentos que serão abordados aqui através da palavra de Deus te poupará diversas discussões e problemas no seu casamento, quando o homem de Deus para a sua vida chegar. Abra o coração e aceite em Cristo o moldar que o Espírito Santo tem para você, para o seu casamento e para o seu lar. Como vai funcionar esse devocional? Esse é o 5º devocional que eu escrevo e faz parte da trilogia Uma Mulher Segundo o Coração de Deus. É um período que você realmente, junto ao Espírito Santo, para você realmente, junto ao Espírito Santo, desenvolver o discernimento e postura de esposa cristã e consagrar seu casamento, seu lar e a sua família a Deus. É um momento de subir mais um degrau na vida espiritual e entender o seu papel como esposa e qual a função do seu casamento na continuação da geração de Cristo nessa terra. Um casamento abençoado e com cônjuges guiado pelo Espírito Santo traz frutos de bênção para as suas gerações. O fruto dos seus filhos, netos, bisnetos e tataranetos está totalmente interligado com o seu relacionamento conjugal. Seu casamento é plano de Deus, está no projeto de salvação. Como mulheres, precisamos ter pleno entendimento, do nosso papel como esposa e mãe de profetas, de homens e mulheres de Deus e do impacto que nossa ausência ou presença traz para o nosso lar, casamento e vida dos nossos filhos. Esse devocional traz conselhos que talvez você sempre precisou ouvir de alguém, mas não teve quem te instruísse. Eu creio que o Espírito Santo está ao nosso favor e dispor para nos ensinar dia a dia a como ser mulheres de Deus, esposas honradas e mãe de homens e mulheres com o coração voltado para a obra e plano de salvação de Cristo. Esse devocional é o lapidar do Espírito Santo na sua nuance como esposa e uma preparação para a instrução que irá receber no próximo livro dessa trilogia, Uma Mãe Segundo o Coração de Deus. Hoje eu vou ler com vocês apenas a introdução. Eu vou deixar uma palavra para a reflexão de vocês, para que vocês possam meditar nessa palavra e para que vocês possam pedir a direção do Espírito Santo que ele guie vocês nesse momento de conhecimento. Eu sei que não vai ser uma caminhada fácil, mas a partir do momento que você estiver disposto a se colocar no centro da vontade de Deus, o Espírito Santo, ele vai fazer com que você entenda que com ele a tempestade não te atinge. É como se fosse Jesus no barco, a história da tempestade. Enquanto todos os discípulos estavam no meio do mar, a tempestade estava lá, afrontando a todos. E Jesus dormia. Seja como Jesus, descanse em meio à tempestade. Ou, se você quiser, acorde Jesus. Acorde, mas tenha certeza de que Ele está no barco. Muitas vezes, se a tempestade está te abalando, se tudo que tem acontecido à sua volta tá te dando medo, vá até Jesus, ele tá no barco com você. O barco é a sua vida. A tempestade são seus medos,
são as decisões que você precisa enfrentar. E muitas vezes, por medo de tomar essas decisões, você acaba recuando. Você acaba se permitindo que a tempestade te atinja e você entra num naufrágio. Você se sente perdido no meio do mar, como se não tivesse mais para onde ir. Você fica naufragado e pode acabar até morrendo afogado, porque não sabe lidar com a tempestade. Então, faça como os discípulos fizeram. Acorde Jesus, Jesus está no barco. Ou faça como ele, descanse. Porque se você sabe que ele está no barco, nada mais vai acontecer. Deite com ele e vá descansar. Vá, entrega a sua vida no caminho ao Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e tudo ele fará. É dessa forma que você precisa fazer. Levando isso em consideração, eu quero deixar duas palavras para vocês meditarem. Salmos capítulo 37 e Mateus capítulo 6. Antes de você meditar nessa palavra, ore. Ore, peça que o Espírito Santo dê clareza ao seu entendimento. Esteja disposto nesse devocional a anotar coisas que você achar importante, principalmente dentro da palavra de Deus. Neste devocional será mencionado livros da Bíblia, capítulos e versículos que serão importantes para você ler, meditar e praticar. Porque se você não praticar o que você aprender, em vão será o seu conhecimento, tá bom? Então, eu deixo como tarefa do nosso primeiro dia o livro de Salmos capítulo 37 e Mateus capítulo 6. Amém? Não vamos contar quantos dias esse devocional vai dar. Eu ainda não cheguei ao final desse livro. Quero dizer, eu já cheguei ao final deste livro, mas eu não me recordo quantos dias deu, se deu exatamente os 7 que fala na introdução, ou se deu um pouquinho mais por conta do testemunho que ela conta no decorrer dos devocionais. Mas vamos deixar Deus fazer, né? Quem começou a boa obra é fiel para terminar. Eu agradeço a todos que se dispuseram de um tempo para orar conosco, para estar à disposição do Evangelho, para ouvir, para conhecer. E eu desejo que esse dia hoje seja um dia muito abençoado para você, para sua casa, para sua família, para os que estão perto de você, para os que estão distantes, mas que tem alguma ligação. Que o Espírito Santo possa te conduzir dia após dia nas suas orações, nas suas escolhas. Amém? Deus te abençoe, fique na paz do Senhor Jesus. Siga o nosso canal lá no Instagram, ide e fazei .discípulos. E também temos agora uma página no canal do YouTube, ide e fazei discípulos, a página do YouTube. Eu vou compartilhar com vocês o link para que vocês possam entrar lá no canal e seguir e fazer seus comentários, deixar seus pedidos de oração. Eu estou disposta a ir ajudar vocês com o meu pouquinho conhecimento, né? Porque eu não conheço, e ainda que o melhor professor do mundo conheça tudo, ele não conhece o suficiente. E a gente tem que se colocar à disposição do Evangelho, porque sem Cristo nada somos, né? Que eu venha diminuir, que o Senhor venha crescer através da minha vida e que eu possa ser instrumento nessa terra. E é isso que eu me preocupo, em fazer a vontade de Deus acima de tudo e de todos. Deus te abençoe, fique na paz, tenha um ótimo dia, tenha um ótimo ano, com muita saúde, e até o nosso próximo devocional. Se cuidem!